partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, Davi e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Antes de iniciar o programa, quero desejar, em nome de toda a equipe da rádio, parabéns à nossa querida São José dos Campos pelo aniversário, completado ontem, 248 anos de muita vida. Parabéns, São José dos Campos. Agora são 9h05, está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9h às 10h da manhã, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade, assuntos que você quer saber, para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, e o que cada um de nós pode fazer para viver muito melhor. São 9h05 agora, você está na Revale, programa Alta Performance. Eu, Albert Busso, juntamente com Davi Souza Lima e Dr. Hélio Souza Lima, trazemos para você hoje um tema que está praticamente em todos os noticiários, em todos os dias da nossa vida. Ele é o tema que está influenciando a tua vida e a nossa vida o tempo todo. É o aquecimento global. Para falar desse assunto, temos o prazer de ter conosco hoje Ana Catarina Fará Parrella. Ela é meteorologista, possui mestrado em planejamento urbano e regional pela Univap, foi professora adjunta da Univap, tem experiência na área de geociência e na área ambiental. Tem uma vasta experiência também em meteorologia no CTA. Ana Catarina Fará Parrella, consertando que eu falei Parrella, é Parrella. Ela vai já falar com a gente e para enriquecer ainda mais o nosso programa, você ouvinte pode participar e entrar no ar a qualquer momento aqui do programa Alta Performance. Você que se interessa por saber mais, ligue para a gente. Nosso telefone é 3322-1290. Você pode participar também enviando dúvidas e sugestões através do e-mail altaprevale@gmail.com. Acesse nossa página também no Facebook, Programa Alta Performance. Lá você poderá enviar dúvidas e sugestões online, curtir e compartilhar nossa programação desde o primeiro programa. A sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. São 9h08. Excelente dia para você, ouvinte da Revale. Muito bom dia, Davi. Bom dia, Dr. Hélio. Ana Catarina, primeiro quero lhe agradecer, em nome de toda a equipe do programa Alta Performance, por ter aceitado o nosso convite para conversar hoje com a gente, com os nossos ouvintes, sobre esse assunto tão importante para todo o planeta, que é o aquecimento global. Ana Catarina, o que é, o aquecimento global e como é que ele acontece? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia, ouvintes da Revale. É um prazer estar aqui junto, hoje para a gente discutir ou conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante na vida da população ou do ser humano em geral. Ana, sim. Como é que acontece? Para o nosso ouvinte, assim, a gente sempre fala muito de aquecimento global, o clima está mudando. Conta um pouquinho o que está acontecendo no nosso planeta já há muito tempo. Tem muita pesquisa, muito estudo que já constata que o nosso clima está mudando. Como é que isso está acontecendo?
Bom, o aquecimento global é um tema muito discutido no mundo inteiro. Existe um grupo, né, de mais de 2.000 pesquisadores no mundo inteiro, fazendo parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? Eu sou partidária e reconheço que existe várias teorias, mas é impossível não admitir que com 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, alguma coisa não foi modificada pelo próprio homem, né? A ONU, né, através desse painel intergovernamental, a Organização das Nações Unidas, ele mostra que existe já evidências desde que a gente tenha dados meteorológicos, né, para poder fazer esses estudos, que a gente teve um aumento muito significativo no CO2 na atmosfera. E o que a gente pode tentar explicar bem simples, né, com esse aumento do CO2 exageradamente liberado por empresas, por indústria, por carro, ou seja, por toda a população aumentando aí, que aumentou ao longo desses 200 anos no planeta. Bom, nós temos o efeito estufa, que na realidade é um efeito natural. O efeito estufa, ele não é criado. O efeito estufa é a cobertura de gases que envolve o planeta, né, que seria uma proteção da radiação que chega e que sai, para equilibrar a parte de temperatura para que a gente possa sobreviver no planeta. Ana, só te cortando um pouquinho, o efeito estufa está ligado basicamente ao CO2, é isso? A outros gases também, né, como o metano, que tem aumentado bastante, e os cloros, quer dizer, todos os elementos químicos que estão a mais no planeta, apesar do CO2 ser um gás que não é uma partícula constante, como é o oxigênio, como é o nitrogênio, exatamente por ele ser a mais ou ser liberado de diversas fontes, ele faz com que a radiação, ao passar, né, o aquecimento global, o efeito estufa, a gente poderia dizer o seguinte, que seria um cobertor natural que a Terra tem contra a radiação. Se entrasse toda a radiação aqui, nós estaríamos perdidos, torrados. E Ana, só uma coisa, assim, teve assim vários alertas há alguns anos sobre a questão do efeito estufa e tal, mas ultimamente a gente não tem ouvido falar muito. A impressão que dá é que alguma coisa de alguma forma aumentou, porque parece que não regrediu, mas a gente não tem essa informação. Como é que está hoje isso, desses alertas que teve aí alguns anos atrás e agora parece que não se fala mais? Não, se fala sim, né? Existe várias reuniões desse grupo, esse painel que estuda, né, os efeitos desses gases. Eles se reúnem a cada 2 anos e sai um boletim mostrando dados mesmo, né, do aumento da temperatura do ar, do aumento do nível do mar, do aumento de partículas na atmosfera, e isso aí evidencia e é alertado. Existem vários acordos internacionais, como o Protocolo de Quioto, essas conferências que todo mundo um dia ouviu falar, Rio mais 10, Eco 92, a Eco 92, depois nós tivemos agora recentemente. Esses encontros são justamente para cobrar dos países que ações eles tomaram, já que tinham anteriormente, em outras reuniões, assinado protocolos que iriam cumprir. Só que quando se reúnem novamente, o que vocês cumpriram? Não foram cumpridos. Então, o protocolo de Quioto já foi estendido até o ano de 2020. Ou seja, os países eles têm que diminuir o número de partículas a nível de 2012, ou anteriormente de 98, de 72. Existem vários prazos que foram sendo modificados ao longo desse período. Ana, só para a gente entender de uma maneira mais simplificada, veja se eu estou entendendo direito. Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem muitos carros, muitas indústrias, então esses carros eles lançam através do escapamento fumaça e tudo mais, dentro dessa fumaça tem o CO2.
as indústrias também, não só o CO2, como o metano, outros gases que você falou. Esse gás, ele sobe, ele fica numa película em cima da Terra, e aí essa película não deixa entrar a radiação? Como é que é isso? Não deixa sair. Não deixa sair. Então, eu tenho uma parte da radiação entra, é absorvida pelas nuvens, pelo material em suspensão, outra parte é absorvida aqui embaixo e é refletido. Essa reflexão de raios que deveria voltar para a atmosfera, ela fica aqui embaixo. Então, faz com que esse cobertor que eu admiti, que a gente teria um cobertorzinho, né? Aumenta. Então, é como se eu colocasse mais proteção contra... E isso acaba aumentando a temperatura. Então, esse que é o grande problema. E daí... Desencadeia todo esse processo aí que a gente... falou agora. E aumenta de maneira uniforme ou, como a gente tem visto em alguns mapas, né, dependendo da reportagem, em alguns lugares do planeta é mais, outros lugares acontece com menos intensidade. É assim que funciona? Não, existe, né? O planeta, ele tem todo o seu equilíbrio. Você, a partir do momento que você modifica algum ponto em algum lugar do planeta, ele vai modificar. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar no El Niño. O El Niño é um fenômeno que ocorre, que não tem prazo para ocorrer. Ele pode ocorrer esse ano, como pode não ocorrer ano que vem, ele é acíclico. Né? Então, às vezes você tem o El Niño e às vezes a Laninha. O El Niño é o aquecimento da água do Pacífico. Então, a partir do momento que eu aqueço uma água, aí é bem simples de se entender, eu vou fazer aumentar a evaporação. O ar não é estático. Então, o vento desloca esse ar que está com nuvem, que foi formado por esse aquecimento, para outro local. Né? Então, como é no Pacífico, ele vem, atravessa praticamente, passa pela Amazônia, corta a África, então modifica. Modifica a temperatura da Terra. Isso dá para a gente acompanhar a ocorrência. A gente está, esse ano, no início do El Niño. Né? Mas um fenômeno de grande proporções, como o que ao longo, o somatório desse tempo todo, da liberação de carbono, ele vai também ser modificado em vários locais. Você vê, o aumento da industrialização fez com que alguns poluentes, né, na Europa modificaram os grandes monumentos, né, de mármore. E esse fenômeno, às vezes, a circulação do vento leva eles para outro lugar do planeta, como sai da região, por exemplo, da França, da Itália, da Inglaterra, e vai para a Noruega. Ana, e assim, tentando trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil mesmo, assim, o Brasil sempre foi considerado um país tropical, com temperaturas mais altas e tudo mais, mas nos últimos anos a gente tem visto locais onde tem nevado, né, geadas muito fortes, que às vezes a gente não estava tão acostumado com isso. Até a questão de tufões, de furacão, que não se falava, às vezes no Brasil tem algum relato aí nesse aspecto. Na Europa, né, há alguns anos atrás, a gente ouviu que houve temperaturas altíssimas em locais onde não era considerado, né, isso daí. O que então, isso é tudo questão do efeito estufa? Enfim, o que a gente pode fazer para tentar melhorar a vida das pessoas no planeta? Olha, os países, eles têm que realmente admitirem tudo aquilo que eles prometeram, os países desenvolvidos. O Brasil sofre não tanto com a parte industrial, e sim com as queimadas. Nós temos queimadas, né, na Amazônia. Quando eu falo da Amazônia, eu estou me estendendo desde o estado do Amazonas até Mato Grosso, né, onde Mato Grosso tem uma incidência de queimadas enorme. Hoje, quem quiser ver, é só entrar no site do INPE, mostra instantaneamente onde estão as queimadas aqui no Brasil. Então, nós somos recorde no mundo de queimada. Nós não poluímos com a nossa indústria. É claro, poluímos, mas não
a níveis de outros países, como Estados Unidos, China, Rússia, né? Mas com queimadas. Ana, só te cortando um pouquinho, você citou o INPE. O INPE é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Isso. Que é um instituto que fica aqui em São José dos Campos. Isso. E é um instituto de referência a nível nacional e internacional, né? Para o nosso ouvinte. Então, se a pessoa quiser pesquisar, isso pode ser visto na internet? Pode ser visto no site do próprio INPE, né? Que está disponível, inclusive esses dados de queimada é instantâneo, você tem através de imagem de satélite essas qualquer pessoa acessando lá tem acesso a essas imagens. Legal. Tá. Ana, outra coisa que, enfim, eu vi há pouco tempo atrás um documentário daquele candidato que foi vice-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Al Gore. Não sei se você viu. Ele fez um documentário alguns anos atrás sobre o aquecimento global e teve uma repercussão muito grande, né? Ele foi em vários países fazer palestra e tudo mais. E quando eu vi esse documentário, eu acho que já deve estar fazendo uns 10 anos, se eu não me engano. Verdade Inconveniente. Isso, o nome é esse, né? A Verdade Inconveniente. Verdade Inconveniente. E quando eu vi esse documentário, ficou uma coisa até meio que alarmante, assim, que parecia que realmente a coisa estava caminhando para um local que ficaria muito difícil até a vida aqui na Terra, né? Como é que é isso? Foi muito alarmante? A coisa está caminhando nesse sentido? Ou está se falando muito, exagerando-se muito? Hoje em dia, realmente, a tecnologia avançou muito, né? E quando se fala de climatologia ou de meteorologia, é o estado instantâneo da atmosfera, que é o tempo, e o clima é a sucessão de tempos. A gente tem modelos matemáticos que simulam essas mudanças climáticas. São modelos já são simulados tanto na Europa como nos Estados Unidos, como no Brasil. O próprio INPE faz desenvolve esses modelos, e esses modelos eles alertam, eles mostram isso. É lógico que é um modelo, né? É uma estatística de ocorrência, quer dizer, pode não ocorrer naquele período, mas ou com aquela intensidade. São 9h21. Nós vamos para um intervalinho de 2 minutinhos. Lembrando, você ouvinte, você pode entrar no ar a qualquer momento, questionar, perguntar, colocar sua dúvida ou fazer algum comentário pelo telefone 3322-1290. Programa Alta Performance, hoje trazendo o tema aquecimento global, com Ana Catarina Fará Perrella. Daqui 2 minutinhos a gente volta, não saia daí. Programa Alta Performance. Transforma suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Pedrinho Filtros Automotivos. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Lá você encontra filtros para todos os tipos de automóveis, máquinas e caminhões. Pedrinho Filtros Automotivos, no posto da Gruta. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Pedrinho Filtros Automotivos. Eu fiz a minha primeira tatu em 87, eu acho. Cara, anos 70, 80, sei lá, mas o material não era descartável, não. Antes de 1993, os materiais de tatuagem não eram descartáveis. Se você fez alguma, precisa fazer o teste para hepatite C. Ela é uma doença silenciosa que pode evoluir para um câncer, uma cirrose ou até levar à morte. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Aqui é São José.
Aqui, agora tem um programa de asfaltamento de ruas que está beneficiando moradores como Dona Marina de Almeida, do bairro Santa Maria. Foi bênção pra gente, além de valorizar nosso imóvel. Já são mais de 30 bairros asfaltados e 72 quilômetros de pavimentação e recapeamento por toda a cidade. Trabalho como o do engenheiro Luiz Fernando que faz a diferença. Tem tido um apoio muito grande da população, esse trabalho que tem sido feito pela Prefeitura. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta, programa Alta Performance aqui na Revale, Rádio Estadão do Vale. São 9h25, nós estamos aqui conversando com Ana Catarina Fará Perrella sobre meteorologia e aquecimento global. Ana, fala um pouco pra gente a diferença, né, entre tufão e furacão, o que acontece, onde eles acontecem com mais intensidade, e o que eles representam no planeta como um todo. Bom, só para a gente entender, furacão e o tufão é a mesma coisa, são fenômenos, são semelhantes, só mudam o nome. O tufão ocorre na região da Ásia e o furacão na região da América, da costa da África, América Central e até América do Norte, né? É claro que com o maior aquecimento da água, quer dizer, o aquecimento global tem estimulado o aumento da temperatura do mar. Esses furacões que são alimentados por essa concentração de vapor vinda do mar, ela faz com que o furacão seja mais intenso. Existe uma escala de 0 a 5 nos últimos anos esses furacões eles têm tido a numeração, né, de 4 a 5, como ocorreu na New Orleans, né, o Katrina, que até hoje os Estados Unidos tem problema ainda, sofre ainda com os efeitos socioeconômicos em New Orleans. E aqui no Brasil a gente teve também, né, um furacão, um tufão, não sei, que foi o Catarina, né, que foi alguns anos atrás. Que ocorreu em Santa Catarina, né? Também foi um fenômeno que a comunidade meteorológica brasileira se reuniu várias vezes para chegar à conclusão que era um furacão, né, de nível 2, 3, mas chegou a ser até quase impossível, porque essa região tem águas muito frias. Mas foi uma coisa muito rápida, né, de um momento para outro. Houve um aquecimento maior na região do litoral, né, sul do Brasil, fazendo com que ele saísse de um ciclone para um furacão, né? Ana, e como é que são as consequências desses fenômenos, né? O furacão, o tufão, porque vem e devasta uma cidade, devasta uma região toda. E, enfim, como é que ficam aí? Surgem doenças, surgem problemas depois que acontece isso? Quais são os problemas enfrentados após esse fenômeno? O furacão ele vem acompanhado de fortes ventos, né? Chega a 200 km por hora e com uma intensidade de chuva muito grande. Então, obviamente que eu fiquei com áreas alagadas. E essas áreas alagadas, elas não escoam de uma hora para outra. Mesmo, né, em países desenvolvidos, o volume é muito grande. Então, com essa água parada, obviamente que a gente tem tendências a várias doenças, né, de níveis de água, como leptospirose e contaminação de corpos d'água, e faz com que realmente essa população sofra não só na parte de doença, mas também economicamente, porque acaba a energia,
perde-se tudo, né? A agricultura vai embora, quer dizer, é um grande impacto socioeconômico na passagem do furacão. Assim, na sua opinião, né, o que a população pode fazer, o que as prefeituras, né, o governo pode fazer com relação àquilo que é possível prever? Claro que quando não acontece um evento que não dá para prever, tudo bem, ninguém sabia tal. Agora, quando é possível prever e alertar a população e preparar a população, as cidades, para que sofram menos, na sua opinião, o que se pode fazer? Bom, a nível dos Estados Unidos, isso é muito bem controlado, porque é um país que sofre com terremoto, com furacões, com tornados, né? E aí você tem o seguro. Lá, agora... As próprias casas são construídas... Todas são de madeira, exatamente para o tombo no céu, o impacto não ser tão grande, né? Então, existe um acompanhamento meteorológico, existe um centro de previsão de furacão que fica na Flórida, que acompanha aliás, agora é a época de ocorrência de chegadas de furacões, né, nessa região. E aqui no Brasil, por nós não termos, né, esse fenômeno, né, ocorrendo aqui da maneira com que ocorre lá na América do Norte ou na África, na Ásia, nós temos o acompanhamento também pelos centros de previsão, Instituto Nacional de Meteorologia, como o INPE. Ana, tem um ouvinte na linha aí. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem é? Meu nome é Éden Prata, eu sou do Bom Retiro, aqui de São José. Fala, Éden, bom dia, obrigado por participar do nosso programa. Bom dia. Eu sou voluntário da Piracema do Bairrinho, uma frente de mobilização espontânea para a educação ambiental. E eu gostaria de uma opinião da doutora, especificamente com relação ao eucalipto, a plantação do eucalipto, que o que nós percebemos aqui na nossa região é que depois que foi posto a plantação, ocupando aqui a nossa APP, aqui, que é uma área de preservação permanente, que é topo de morro e morro 45 graus, reduziu drasticamente o nosso ribeirão. Um ribeirão onde você tinha medo de atravessar ele, hoje num passo você atravessa. Então, para nós acreditamos que especificamente o eucalipto é o que é o fator dessa a consequência, né, da seca, dessa questão toda ambiental, né, que afeta a nossa região aqui. Muito obrigado. Obrigado, Éden. Nós vamos desligar a linha para deixar a linha livre e nós vamos tentar aqui responder. Ana, como é que fica essa questão do eucalipto? Essa é uma questão interessante e, como ele falou, foi plantado em topo de morro, que pela legislação é proibido, né? A área de APP, você não pode ter determinados tipos de vegetação. E o que a gente, apesar de nós termos, né, uma das melhores legislações ambientais do mundo, nós não temos a fiscalização necessária. São poucas pessoas, quer dizer, os órgãos de fiscalização não têm tantas pessoas para fazer esse tipo de fiscalização. Ana, eu sou leigo no assunto, mas tentando complementar, o eucalipto parece que é uma árvore que puxa muita água e não devolve essa água para o solo. Talvez seja por isso que ele falou que tinha um riacho ali maior e o riacho... Por causa do eucalipto aconteceu isso ou por uma questão climática? Não, tudo em excesso é prejudicial, né? Acaba complicando. Então, realmente, isso aí tem que haver uma fiscalização maior. Não pode ser plantado, não pode. É a conscientização dessas grandes empresas, né? De trabalhar com reciclagem, né? Não, principalmente na parte celulose. Né? Ana, outra questão assim que às vezes as pessoas perguntam, não é possível, por exemplo, modificar artificialmente o clima, né? A gente pensando, por exemplo, aqui no Brasil, a região do Nordeste, que é uma região muito falada, de ter muita seca, da falta de água e tudo mais, mesmo aqui em São Paulo, ultimamente, com esse problema da água, onde as represas caíram a um nível muito baixo, seria possível, com a tecnologia que existe hoje, vamos fazer chover em cima do Cantareira, vamos fazer chover no Nordeste, como é que está a tecnologia hoje nesse sentido? A tecnologia, ela
tem sido aplicada, né, no mundo inteiro, né, para diminuir, por exemplo, o impacto das avalanches de neve nos Alpes suíços ou em outros locais onde tenha montanhas com neve, né? Aqui no Brasil, a gente teve na região nordeste do Brasil, e tem até hoje, ainda se faz isso, né, pela FUNSEMI, no Ceará, e que faz a modificação, né, faz chover em algumas regiões do Nordeste, né? Como aqui em São Paulo, também a Sabesp, o ano passado, 3 anos atrás, desculpa, já começou a fazer essas experiências com chuva artificial sobre as represas, né? Mas ela é muito questionada, essa técnica, né? Porque será que choveu porque aumentei, né? São 2 tipos de nuvens que a gente tem no Nordeste. A gente tem nuvem quente, e na região Sudeste e Sul a gente tem nuvens frias. Então, são elementos diferentes usados no bombardeamento de nuvens, né? Aqui existe uma técnica que foi utilizada por um pesquisador, aumentando a quantidade de gotículas na nuvem. Ele joga água mesmo, né? Há um acompanhamento, né, através de monitoramento de radar, mas, de qualquer maneira, é uma técnica muito questionada no mundo inteiro. Mas joga água com um avião, é isso? Isso, então ele vai usa um avião, ele vai jogando gotículas nas nuvens. Exatamente, para aumentar, porque a gota ela tem que ter um peso para cair da nuvem, né? Então, você aumenta, né, você tem um sistema de colisão e coalescência que faz com que o tamanho da gota aumente e ela pese e possa precipitar, né? Então, é isso que é feito. Olha uma nuvem através do radar e vou bombardear aquela nuvem, né? Mas é muito ainda pouca quantidade para encher a represa de Guarapiranga, né? O que faltou aí, na minha visão, foi planejamento do governo de fazer um abastecimento, de fazer uma preparação para a gente aguentar essa estiagem que já está aí 2 anos e a gente ainda vai ter esse ano de estiagem. Até porque, eu também sou leigo no assunto, né? Para poder colocar gotículas de água na nuvem, precisa ter a nuvem, né? Não, só com a nuvem, né? Eu não consigo. O que ocorre no Nordeste, que são nuvem quente, a gente tem nuvem, né? Até naquela região ali do semiárido brasileiro, acontece que eu não tenho a força suficiente para fazer a precipitação. Ana, explica para a gente, você falou de estiagem, o que é estiagem? Não, a estiagem é considerado um longo período sem chuva, né? O ano passado a gente teve um sistema meteorológico, a gente tem esse sistema que é um grande bloqueio de massa de ar seco que impede com que as frentes que vêm do sul cheguem até aqui, né? E com isso a gente teve esses 2 anos que não foi ano do El Niño, né, como a gente poderia estar associando, foi um outro fenômeno, né, esse sistema grande sobre essa região sudeste e sul do Brasil, em que a gente teve um grande período e ainda estamos passando ainda com esse período de estiagem. Então essa estiagem que você está falando é esse fenômeno que a gente está com um período longo sem chuva e que a gente sofreu principalmente agora no início do ano, que inclusive no ano passado foi um debate nas eleições com relação à falta de água em São Paulo, na região sudeste no geral, né? Nós chegamos até a região quase nordeste também com essa estiagem, né? Tudo, né? Porque o bloqueio impediu o avanço dos sistemas frontais, né? Sistema que provoca também. E aí não choveu, enfim, teve todos esses problemas, a falta de água. Parece que agora está se restabelecendo, mas é um problema que a gente não pode brincar, né? Não, a população, eu acho que está bem consciente disso, né? A gente espera que realmente os órgãos governamentais também façam a parte dele. Eu acho que a população tem contribuído bastante com a economia de água, né? Pelo menos parou de ver lavagem de calçada, de carro, né? Calçadas. Agora, falando em calçadas, né? O asfalto
um material do que é feito, do que são feitas as calçadas, o asfalto, ele não permite a permeabilização, né? Isso afeta o clima local ou afeta de maneira né? mais isso geral? É o que a gente chama de ilha de calor, né? Quer dizer, nós temos temperatura, né, na área central, um exemplo, né, aqui em São José, na área central, com temperaturas mais elevadas do que a zona rural. Né? Por quê? Porque a gente tem mais adensamento, mais cobertura sem vegetação. Aliás, isso é um problema que a gente também sofre e se preocupa muito com o desmatamento da Amazônia. Não porque a Amazônia é pulmão do mundo, a Amazônia não é pulmão do mundo, mas é uma fonte de vapor e que com a circulação leva vapor para outras áreas do mundo. Então, eu tirando essa vegetação, o que acontece? A radiação chega direto no solo. E aí ela vai refletir de uma maneira diferente do que se eu tivesse uma radiação sobre uma vegetação. Então, esse é o grande problema, é o que a gente chama de mudança de albedo, né? O albedo é a capacidade de reflexão de uma superfície. Então, eu tenho a reflexão de um solo exposto e uma reflexão de vegetação. Então, se eu tiro a vegetação da Amazônia, olha só a diferença que eu tenho aí de energia que está voltando. Ana, na época do governador Covas, eu escrevi um ofício para ele solicitando o seguinte, que tivesse uma legislação específica que o asfalto das ruas não poderia chegar até a calçada, que deveria ficar uns 30 centímetros, e exigindo também que nenhuma casa, ou principalmente prédio, poderia lançar a água da chuva na rua. Então, deveria ter em cada construção um local não cimentado, onde absorvesse, e nesse lugar de absorver, poderia fazer, inclusive, aqueles tubulões de construção com pedras, de tal maneira que absorveria a água e não jogaria. Como é que você vê isso? Continua com necessidade dessa... Continua, e esse exemplo que você está dando, a gente vê no Japão. Sim. Né? Tóquio tem quantos milhões de habitantes? E pouco, né? Ah, não. Em Tóquio, 14, 20 milhões. Quase 20 milhões. Aproximadamente 20. Então, com essa quantidade de pessoas morando lá, você não tem esses alagamentos, nem as enchentes que tem. Por quê? Porque ele tem uma infraestrutura exatamente semelhante ao que você está falando, né? Aos piscinões, a drenagem toda é feita justamente para evitar esse impacto. Só para fechar isso aí, eu acho que isso é um assunto muito interessante e é interdisciplinar, aonde você tem que ter um conjunto de especialistas, tanto na área científica, na área médica, na área de infraestrutura, na área ambiental, para que, junto, todos possam utilizar os seus conhecimentos, não apenas só uma área, dizendo que aquele piscinão tem que ser ali ou aqui, tem que haver essa opinião. Uau, estamos tendo aqui uma aula e tanto. São 9h42. Você está na Revale, programa Alta Performance, hoje com o tema Aquecimento Global, com Ana Catarina Fará Perrella. Nós vamos para um intervalo de 2 minutinhos. Você, ouvintes, sempre lembrando que você pode entrar no ar e questionar e perguntar e colocar suas ideias pelo telefone 3322-1290 e também acesse a nossa página no Facebook, programa Alta Performance, e você pode enviar dúvidas e sugestões online, curtir e compartilhar toda a nossa programação. Vamos para o intervalo de 2 minutinhos e a gente volta já já. Programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Vai descendo até o chão, bota
Soltar balões não é nada divertido. Eles são perigosos e provocam incêndios. Fabricar, portar ou soltar balões é crime. Ligue 190, denuncie. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Governo Federal. Aqui é São José. Aqui, agora tem integração de verdade com o Bilhete Único, que está completando 2 anos. Economia para o bolso do estudante Ítalo Saldanha. E o dinheiro que sobra eu uso para comprar livros para minha faculdade e outros gastos que eu tenho no meu dia a dia. A diarista Maria Arlete, do bairro João Paulo II, consegue pegar até 4 ônibus em 2 horas com apenas uma tarifa. Economizo R$6,80 todos os dias. E isso me ajuda no final do mês com a conta de água, a conta de luz. Foi muito bom. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença. Eu fiz uma transfusão de sangue em 1979. Olha, em 90 eu operei a minha perna. Em 1992 eu fiz o transplante. Antes de 1993, os bancos de sangue não testavam para hepatite C. Se você fez cirurgia antes disso, precisa fazer o teste. A hepatite C é uma doença silenciosa que pode evoluir para um câncer, uma cirrose ou até levar à morte. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Olá, estamos de volta, são 9h45, você está na Revale, programa Alta Performance. Lembrando você, ouvinte, que você pode entrar no ar a qualquer momento pelo telefone 3322-1290. Hoje nós estamos falando do tema de aquecimento global e antes do intervalo, uma ouvinte ligou aqui, não se identificou, mas deixou uma questão aqui para Ana Catarina, né? Fumaça das padarias, isso é prejudicial para o clima? Das padarias e pizzarias, principalmente pizzarias, né? Ela falou de pizzarias aqui, né? A fumaça que é liberada pelas pizzarias, isso influencia, principalmente numa cidade como São Paulo, que tem infinidades de pizzarias? Olha, esse é um ponto, é uma questão muito pontual, né? É claro, se nós olharmos uma pizzaria e olhar uma refinaria, né? Em que lança uma quantidade grande de poluentes, é diferente, até porque hoje em dia, como eu falei anteriormente, a legislação ambiental ela é muito exigente, né? Ela tem que ser cumprida. Então, quando eu faço uma refinaria, eu tenho que estar a chaminé na altura em que eu tenho a dispersão da pluma. Né? Então a pizzaria ela polui, mas não no nível a não ser que eu juntasse todas as pizzarias até porque eu não entendo, mas a fumaça que é solta por uma pizzaria ou por uma churrascaria é diferente da fumaça solta por uma refinaria, né? É lógico, né? O maior problema aí desses poluentes é a reação que um poluente faz com o outro, né? Então, tenho 2, 3 poluentes, ele vai reagir um quarto poluente. O que não quer dizer que temos que sair soltando fumaça por aí. Temos outro ouvinte no ar. Até porque isso também, né, a nível local, pode estar prejudicando alguma criança, né, ou uma pessoa mais idosa com problema pulmonar. Né? Temos uma pessoa no ar. Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, é Braniço que está falando. Braniço, bom dia, Braniço, muito obrigado pela sua participação. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, fazendo um paralelo. É o seguinte, o corpo humano, ele, para se manter vivo, ele depende de estar totalmente irrigado, dos braços, das pernas e tudo.
se eu, por exemplo, evitar que a irrigação se torne no braço, por exemplo. Alô? Oi, pode falar. No braço, por exemplo, esse braço tende a não perder as funções dele. Na terra, nós, por exemplo, com o objetivo de limpeza e tudo isso, canalizamos todos os esgotos, a água, fazemos canalizações. Nós não deixamos essa água ela canalizar, entrar pela terra, assim, e então na minha opinião, isso aí influencia muito no aquecimento global, porque aquilo que seria a terra ficar molhada, tudo com aquela água da chuva, a água do chuveiro, tudo isso, ela vai canalizando e vai colocar ela lá num rio. Então perde toda essa função. Então a tendência que eu vejo é que isso aí, apesar de ser bom para a população, é péssimo para a manutenção do planeta. Eu gostaria que a Ana pudesse comentar. Tá, Branício, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando da permeabilização, né? Da irrigação e da permeabilização do próprio planeta, é isso? Isso, da Terra, né? Então tá bom, da Terra, né? Muito obrigado, Branício. Nós vamos só desligar a linha para deixar ela livre e nós vamos tentar responder para você no ar. Tá bom, um abraço então. Um abraço. Bom, um tema também interessante porque nos leva a pensar em agricultura, né? Cada cultura, né, exige uma quantidade de água no solo, seja ela para o arroz, seja ela para o feijão, cada grão consome mais ou menos água. Eu também, não irrigando como eu deveria irrigar, eu vou fazer, porque sempre vai haver evaporação. No caso da vegetação, se chama evapotranspiração, né? Nós transpiramos e a folha faz a evapotranspiração. Então, não tendo água, de qualquer maneira, é a mesma coisa no ser humano, né? A gente pensa que nós não suamos no inverno, mas a gente está transpirando, está perdendo água. O corpo humano é feito de 70% de água, por isso que a gente tem que beber água. Então, a sua pergunta é pertinente. Tudo é o equilíbrio. Se realmente eu começar a mudar essa canalização, eu vou prejudicar regionalmente alguma parte da agricultura, né? Então, do clima com certeza, né? Como eu falei aí da Amazônia, se eu tiro a cobertura vegetal, eu vou levar à desertificação. Ou seja, eu vou mudar a reflexão do solo, né, para a atmosfera, como eu vou perder a vegetação. E perdendo a vegetação, né, a agricultura é o que mais consome água no planeta. Então, se eu não tenho para me alimentar, a gente aí vai relembrar a África, né, que morre, né, quantos por dia de fome, porque na agricultura lá é incipiente, e a tecnologia é pior ainda. Ana, como é que fica essa questão das empresas, né, que são chamadas empresas verdes, né, que tem uma política de, enfim, sustentabilidade? O que é uma empresa verde e como uma empresa pode se tornar verde, assim, mais responsável ambientalmente? Bom, existe, né, protocolos para que essa empresa atinja o selo de qualidade e sustentabilidade, né? Assim como você tem madeira, né, que você pode comprar sustentável, você tem a indústria com selo de qualidade e sustentabilidade. Hoje no Brasil, a empresa número 1 de sustentabilidade é a Natura, né? E toda empresa ela tenta correr atrás dessa sustentabilidade para que ela possa estar no mercado competitivo. Então, imagine duas empresas de carro, né, a Fiat, a Volkswagen e outras empresas, né, mostrando que ela tem um selo que a outra não tem. Né? Então, ela existe a parte de gestão ambiental da empresa, hoje ela é importante e é necessária. E a população também tem se mostrado, né, cada vez mais consciente nesse sentido de
consumir produtos que venham de uma maneira legal, ambiental, né? Então hoje as pessoas vão comprar um móvel e elas querem saber se aquele móvel vem de uma madeira que foi legalmente plantada, legalmente, não de uma maneira irregular, né? E isso acaba servindo para todas as instâncias. Isso é importante, essa conscientização da educação ambiental, né? E as empresas, elas ficam preocupadas com isso. Elas sabem que o consumidor hoje, né, ao comprar uma geladeira, ele vai olhar lá o consumo da geladeira, da máquina e etc, de qualquer, como do móvel também, né? Você imagina a quantidade de madeira que a gente precisa na sua casa, quanto tem de madeira, tudo, ou todo elemento da natureza que se usa hoje em dia, ele tem que ser bem equilibrado, e a tecnologia tem que cada vez tentar melhorar fazer como é que se fala, reciclagem desse material, né? Não jogando fora. Isso, como eu volto a falar, a legislação é importante. Numa obra, o que eu tenho que fazer para fazer um prédio? Né? Como é que eu tenho que depositar esse resíduo? Que tudo que gera resíduo, né, ele é prejudicial. Em qualquer esfera, seja numa fábrica, seja numa obra, seja numa rua, o resíduo ele vai gerar algum impacto, na saúde principalmente. Ana, você estava comentando esse aspecto da legislação ambiental, que é fundamental, né? O direito tem um papel fundamental aí no sentido de regulamentar uma série de coisas. Mas, por outro lado também, muitas empresas, às vezes pessoas também reclamam que essa legislação ambiental, ela emperra, ela demora muito e acaba fazendo com que algo que traria um certo progresso acaba não acontecendo, porque os órgãos ambientais são muito lentos para, enfim, darem os certificados e tudo mais. Como é que você vê isso? Isso acontece realmente? O que poderia ser feito para melhorar isso? Porque o que a gente vê na prática, às vezes, é o seguinte: a pessoa vai e faz, porque demora tanto, e faz sem a regulamentação e sem a autorização, e gera um impacto ambiental. Como resolver esse problema? Eu acho que isso tem que ter maior participação da população, né? Porque qualquer obra é obrigada a sair em órgão de imprensa, aquela obra que vai ser iniciada, seja ela lá na região norte, como Belo Monte, seja aqui Angra dos Reis. Quer dizer, existe todo um preparo para iniciar essa obra. Então, eu acho que a população tem que cobrar mais sobre isso. Você vê quantas vezes a população cobrou de Belo Monte. Exatamente porque tirar uma legislação ambiental é muito complexa, porque ela é dividida numa fase pré-inicial, né, a implantação, e depois a operação. Então, quando você vai desmatar, por exemplo, uma área para construir um prédio, que desequilíbrio eu vou dar nessa área? Eu tirando determinada árvore, eu vou tirar o habitat de algum pássaro. E sucessivamente entrar numa cadeia alimentar. Então, eu preciso de biólogo para fazer o estudo da fauna e da flora. Eu preciso de pessoal da área de hidrologia, da área de direito. Quer dizer, é uma concentração de profissionais muito grande. Então, não é fácil o processo ambiental. Então, por isso que há a tendência a burlar essa legislação, né? Então, vamos começar e depois a gente vê o que dá. Quem é forte consegue ultrapassar, quem não é... E Ana, a gente falou assim de várias questões assim de maneira mais ampla, de coisas grandes, né? De empresas, de fazendas, de produção. Agora, cada um no dia a dia, né? O cidadão, o nosso ouvinte que está agora nos ouvindo, o que cada um pode fazer, na sua opinião? Que dicas que você daria para que cada um, né, na prática geral, no dia a dia, a gente já sabe, né, que na hora de escovar o dente, por exemplo, né, não deixar a torneira aberta, mas que outras dicas que você poderia dar dentro da sua experiência, né, para que o planeta possa viver cada vez melhor? Só uma questão de planeta, né? Sempre que o homem brigar com o planeta vai ganhar. Né? Não tem jeito.
O planeta é muito mais forte que o homem. Então, o que a gente tem que ter? Boas ações. Por exemplo, no carro, né? Dividir a carona. Diminuir o número de carros na rua. E não é isso que a gente vê, por exemplo, em rodízio em São Paulo. Né? Não é. A pessoa até compra mais um carro. Ela tem outro carro, então ela não vai com a placa número 1, mas ela vai com a placa número 8. Né? E, em vez de dar carona, ela compra outro carro. Separar os resíduos, né? Ter o hábito de levar, hoje você pode depositar, né, a caixa de remédios, remédios vencidos numa farmácia, as pilhas. Quer dizer, são pequenas ações que, ao se somar, elas vão chegar a um número muito importante. Não adianta só nós pensarmos em país resolver o problema com protocolo de Kyoto ou outros protocolos. A gente tem um exemplo da Califórnia, que apesar dos Estados Unidos não ter retificado o protocolo de Kyoto, né, na época do George Bush, a Califórnia é o estado americano que tem o maior planejamento na área ambiental. Eles têm planejamento, como é que eles podem desenvolver, a indústria de carro pode fabricar carro até o ano de 2050. E aqui você tem o incentivo, né? Só um parênteses que eu faço. Então, aí o que a população tem que fazer? Agir com essas noções, né? De partilhar com o outro. Na própria Califórnia, você tem uma pista de velocidade que só pode passar quem tem mais de 3 pessoas dentro do carro. Então, você não pode andar naquela pista. Por quê? Porque a gente vê isso em Curitiba. Curitiba tem os estacionamentos do shopping, supermercado. Em vez de ter vaga para idoso, tem vaga para carona. Não sei se vocês conhecem isso. Tem vaga para carona. Vaga para carona. Bacana. Então, são essas pequenas atitudes que estão envolvidas no dia a dia que vão fazer com que a gente possa melhorar ambientalmente o nosso planeta, né? Com certeza. São 10 horas agora. Estivemos conversando aqui com Ana Catarina Fará Perrella, que é meteorologista. Falamos aqui de aquecimento global. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe. Ana, muito obrigado pela aula que você nos deu aqui e por todos esses assuntos que com certeza tem muito mais para a gente falar, não é? Eu que agradeço a oportunidade, né? E estou à disposição para outros encontros, né? Já está feito o convite, com certeza. E parabenizar os ouvintes da Revale, porque é assim que a gente vai chegar à sustentabilidade com essas discussões, né? No bom sentido. Então tá Obrigada bom. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado novamente. E para você, ouvinte, para todos, uma excelente terça-feira, uma excelente semana e até terça-feira que vem, às 9 horas da manhã. Até lá. Tchau. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Você ouviu Programa Alta Performance, esporte, lazer e cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã.